Boa noite, igreja. Vamos tomar nossos assentos. Capaz que meu pai está conversando. Pai? Pai? O que é isso? Vamos tomar nossos lugares. Vamos nos colocando já no ambiente de louvor, de adoração. Vamos já nos conectando com o que é interno, com o que é dos céus. Eu pedi para vocês ficarem em pé, por gentileza. Hoje, como nós sabemos, é um dia festivo. É um dia onde nós vamos festejar a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos festejar a salvação, o que nos trouxe remissão dos nossos pecados. E eu queria hoje falar com vocês rapidamente sobre o Salmo 122, que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um lugar de alegria, é um lugar de nós estarmos em família, de nós adorarmos junto com nossos irmãos a Cristo, aquele que ressuscitou e que nos deu a vida. Olha para o seu irmão e fala: me alegro de estar aqui com você adorando nessa noite. Sabemos que são tempos difíceis, onde alguns têm alguns problemas na área física, ou relacionamentos, ou mesmo financeiro, problemas às vezes pequenos, ou às vezes problemas muito maiores. Mas eu queria nessa noite deixar claro para o coração de vocês: a Bíblia fala, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A Bíblia ainda fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos buscar essa alegria, essa paz que excede todo entendimento. Feche seus olhos, vamos adorar aquele que é digno. Levante palavras de adoração a Ele, de gratidão por aquilo que Ele fez e ainda vai fazer na sua vida. Deus, queremos te louvar nessa noite. Te louvar, Deus, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Te louvar, Deus, porque o Senhor, independente do que nós fizermos, o Senhor nos ama. Te louvar, Deus, porque o teu amor nessa flor, Deus, sobre medo. Te louvar, Deus, porque o teu amor é cura e restauração. Deus, eu quero pedir que nessa noite a tua presença seja real nesse lugar. Que a tua presença desça sobre cada um de nós, Pai. Para que nós possamos aprender contigo, Deus. Ser santo como o Senhor é. Nos alegrar, Deus, com a tua alegria, com a tua paz que excede todo entendimento. Vem nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a esse Deus.
Abre a família,
entrar nesse Provérbios 3, que Salomão, se chama os Provérbios de Salomão, eu vi que tinha mais coisa para Deus falar conosco através do dízimo e oferta. Provérbios 3, 1 diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, no teu coração guarda os meus mandamentos. Eu queria que você prestasse atenção, porque tudo que Deus pede, no final do versículo tem uma promessa. Então tudo que nós falamos, tudo que Deus pede para mim e para você, tem uma promessa no final. E essa promessa vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Amém? Porque, então ele diz assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Não desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te escribas no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teu próprio entendimento. Aparta-te do mal, isso será remédio para os teus ossos. Veja só, querido, olha as promessas de Deus. E aí diz assim, falando de dízimo e ofertas: honra o Senhor com toda a tua renda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Aqui quando fala de mosto, que é vinho, fala de alegria. Então quando nós abrimos mãos, quando nós ofertamos ao Senhor, Deus tem uma promessa. Nesse último versículo fala que Ele vai encher os nossos celeiros, e encher de mosto, encher de vinho a nossa vasilha. Então isso é alegria. Deus vai trazer alegria para você. Prepare a tua oferta agora, meu irmão. Venha aqui para frente, venha com alegria e saiba que Deus tem uma promessa. Não venha ofertar, não venha trazer teu dízimo contando com Deus, porque Ele tem uma promessa. Não venha porque você ama Ele, porque o dízimo você está devolvendo uma parte daquilo que Ele te deu, e oferta é de gratidão ao que Deus tem feito para você. Venha, traga teu dízimo, traga tua oferta, e aí no finalzinho eu vou orar. Seja para o louvor da tua glória e para a expansão do teu reino nesta cidade. Ajuda-nos, Pai, como igreja, a administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, temos vozeirão como o teu, Cléber. Ele começa a falar o chão treme, as cadeiras ficam brancas. Na verdade, quando a gente está debaixo da direção do Cordeiro de Deus, acontecem essas coisas. Um aplauso porque o João soltou a voz hoje aqui. E vai ser sempre assim. Essa semana a Edilícia estava aqui. Pode ficar um pouquinho, vou falar um pouquinho mais de vocês. Vão ficar com vergonha, mas não tem problema. A vergonha vai ser vencida. A Edilícia estava aqui sábado e eu vi no ser semana passada aqui, né, João?
E aí, ouvindo, passou aqui, tinha gente, né? Crente bom, assim, a igreja está aberta, ele chega, né? Aí ele chegou e comentou que ele não tinha participado de uma presença tão forte nos últimos anos como aconteceu no domingo. E o que nós mais queremos, queridos, é que todos que aqui estão se alegrem por demais, mas que a presença do Senhor seja primazia nesse lugar, sobre as nossas vidas. A Lídia veio comentar uma coisa que, de fato, nós temos que tomar posições. A situação do nosso país, quem sabe ela não vai ter uma mudança rápida. A situação que nós passamos, às vezes, dificuldades de financeira, situações que parece que não se resolvem, talvez não se resolvam tão fácil, mas nós temos que manter o nosso foco no Senhor. Amém. Quando nós mantemos o nosso foco nele, ela estava ali, Deus inquietou ela com isso, certamente em detrimento de lutas que eles passam também. Ela estava assim, sem voz, e o Senhor diz: você está emudecida para me ouvir nesses dias. É isso, Lia? E às vezes nós temos que parar, às vezes o Senhor tem que cortar a nossa voz para nós podermos ouvir. Eu fui levar a Alice em Cascavel, e Piazão, como eu sou, falei: vamos sair bem cedo, terça-feira saímos cedo, vamos pegar um hotelzinho bom, próximo da clínica lá, que ela tinha que fazer um procedimento no estômago, e fomos igual 2 pombinhos, e voltamos igual 2 corvinhos. Eu pesteado e ela sofrendo as consequências do que aconteceu. Hoje eu vim fazer o culto debaixo da graça de Deus. Aliás, tem que ser sempre debaixo da graça de Deus. Mas eu tinha tudo para dizer. Aliás, até falei para ela ontem: vai se preparando, porque a coisa não está fácil. Mas o Senhor de toda graça está no meio de nós. E isso é especial. Isso é muito especial. Quero lhes dizer, eu cheguei aqui, começamos a fazer as coisas. Eu cheguei até atrasado, porque passamos para pegar algumas coisas para levar para uma família. Queríamos ir antes do culto, mas vamos fazer isso depois. E já não sinto mais dor de garganta. Aquela indisposição que eu estava tendo por demais baixou consideravelmente. Ainda estou, como diz a minha mamãe, escangalhado, mas debaixo da graça do Senhor. Amém, queridos? Eu queria conhecer as pessoas que estão nos visitando. Nós temos ouvindo de novo toda a sua prole agora, a minha esposa e 3 filhos. Fique em pé para a igreja vê-los novamente aí, essas bênçãos. Glória a Deus. Isso. O Edson que convidou o Vila, e a semana passada não estava, né? Pestou também, né? Pestou o lagarto. Mais ou menos assim, obrigado. Tem um casal ali atrás, fique em pé para a igreja conhecê-los também, sejam bem-vindos. As pessoas não cumprimentá-los. Aqui nós temos o Jandir, fica em pé, Jandir, para a igreja te conhecer. Irmão meu Deus. Irmão do Valdecir. É o Ladir, né? É Ladir, né? Nadir, desculpa. Nadir, desculpa, eu errei teu nome. O Nadir, ele é irmão do Valdecir. É a dupla. Cujo Valdecir, fomos visitá-lo, e aí ele empenhou a esposa fazendo café colonial para os pastores. Daí ela começou a passar tudo que era um café colonial. Ela falou: não, só põe um salame, um pão e está tudo bem aí. E se tiver para fazer igreja também. Mas foi um cafezão de primeira qualidade. Ficamos muito felizes, né? Quem está aqui do seu lado aí é a primeira vez que está conosco? Não, já veio outras vezes? Ok. Mas fique bem para a igreja ver você, a segunda vez que está vindo aqui. Elizabeth. Tem a
Até amanhã, fica tranquilo. O Fabinho já ia pegar neném. Não, Fabinho, você não pode pegar neném dos outros. É Tiago, né? Fica em pé, Tiago, para a igreja conhecer. Olha o músculo dele. Olha, já vem assim. Ele já vem com aquele quadro preparado. Se o pastor faltar, ele já assume. Pastor Cover. Acho que são esses, né? Deixei alguém? Amiga da Sandra. A amiga da Sandra, que está aí. A amiguinha da Sandra também. Fica em pé, queridinha. Não tem problema. Glória a Deus. Daí nós temos o amigo dos filhos do Valdeci. Fica em pé para a igreja conhecer você. Glória a Deus. Gente, essa juventude e esses adolescentes estão quebrando no bom sentido. Eles estão assim ressurgindo com uma força descomunal, porque a igreja tem orado para isso. Amém. Os idosos então se ferveram lá na casa da irmã Ermelinda. Eu não pude ir lá porque eu estava pesteado, mas fiquei com vontade de comer os peixinhos que inclusive eu pesquei, mas agora já comeram tudo, né? Daí oi? Não teve peixe? Então vai ter ainda. Teve risoto, né? Então os peixes estão salvos lá. Que eu ensinei a Adelir a pescar, daí ele foi junto lá, ajudou. Mas não aprende? Mas não aprende, é sempre assim, né? Glória a Deus. Eu quero chamar então as criancinhas aqui. O Vino contribuiu com mais 2 pelo menos. Vem aqui as criancinhas para nós orarmos por vocês. De 4 a 10. Que vir aqui será abençoado. Olha aqueles lindinhos, os morenos. Podem descer, gente. Muito obrigado. Glória a Deus. Tem mais crianças? Amém. Estamos as mãos para cá, igreja. Vamos orar por eles. Pai, mais uma vez nós abençoamos essas crianças. Clamamos o nome de Jesus. Que cada uma delas, Senhor, receba algo novo do Senhor nessa noite. Que elas saiam daqui, Pai, marcadas pela Tua presença. Que seja algo tão tremendo na vida delas, que aconteça, papai, como nós já temos visto nesses dias, aquilo que o Senhor tem prometido em Malaquias, sobre a conversão do coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E nós abençoamos essa geração tão linda, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui, ele também quer vir. Vem partilhando, mas vem. Eu quero falar um pouquinho sobre alguns recados. Você quer projetar o primeiro lá para mim, Dudu? Aí do que você projetar eu obedeço e aí eu falo do que você projetar. Não, esse. Então nós vamos ter a comunhão da FUV, da Fonte de Unção e Vida. A primeira comunhão nós vamos ter lá na Associação dos Bancários. O valor é só simbólico, R$10. Nós vamos começar às 14 horas, 14 não, 14h30. 14h30. Vamos começar às 14h30 e estender a tarde toda, a noite toda, até podermos suportar, até vir para cá se arrastando. E aí o que você deve levar? A tua caixa térmica com o teu refrigerante, a tua cuca, a tua água, a tua cuia, o que você quiser, para você ficar mais confortável. Agora, se você não tiver isso, que é uma caixa de isopor, né, como você usava antigamente, se você não tiver nenhuma das duas, terá lugar lá onde nós colocaremos os refrigerantes. Agora, corre o risco de você levar, por exemplo, uma tubaína ou uma coca e daí chega lá, tá só tubaína. Então, se você quer ser mais conservador, leve a caixa, para depois não reclamar. Então, os ingressos vão ser colocados para os líderes distribuírem nas células. E aqui na igreja já, você que de repente não está numa célula, eu quero pegar o ingresso, pastor, você pode pegar. Nós só não vamos abrir assim para
que você leve parentes, amigos, pessoas que não estão agregadas a nós. Os que estão nos visitando, nós já os consideramos agregados a nós. Então vocês podem pegar o ingresso, ou nesse domingo, no próximo domingo, enfim, nós vamos precisar pelo menos até na sexta-feira, que antecede o evento, para podermos para podermos pedir para a empresa, o furgão que vai trazer as linguiças, o suficiente, né? Tá bom, amados? Então, dado esse recado. Próximo, a célula do Japão. Cadê o adolescentes? Glória a Deus. Sábado que vem eles têm mais um evento. Vai ser aqui ou vai ser em algum... Vai ser aqui, né? Porque tem aquele retiro, né? Nos lugares onde tem piscina, nos lugares onde tem cavalos, né, Sérgio? E lá no Aras, o Serginho administra, e assim por diante. Tem mais um recado. E as mulheres? Cadê as mulheres? Quarta-feira, agora, então os homens são convidados a orar em casa. E cuidar das crianças. Então, as crianças não devem vir juntas. Então, atenção, homens. Vino, se comprometa com as crianças e libere a esposa para vir. Então, todos liberem suas esposas. Então, terão uma palavra bem especial, diretamente do coração de Deus e administrado pela bispa dessa casa. Quem não pegou o convite, pode pegar no final, tanto o convite como terão os líderes já oferecendo os ingressos para quem puder nos ajudar no sentido de adquirir. Eu acho que os recados são esses, né, Dudu? Muito bem. Ele colocou uma outra imagem lá, mas aquela é relativa ao que eu vou ministrar hoje. Eu coloquei alguma coisa no grupo da igreja quando a Simone colocou um alerta no sentido da diferença que faz a leitura bíblica e a entrega das nossas vidas à oração. Isso é um fator transformador. Todo cristão, todo crente que se envolve no reino de Deus, você conhece se ele teve um crescimento exponencial ou se ele está parado desde quando ele se converteu. Quando ele lê a Bíblia, quando ele é um homem ou uma mulher de oração, a vida se torna transformada. Ele sai daquela superficialidade, as dificuldades são facilmente vencidas e se torna uma pessoa madura. Então eu quero aconselhar você a fazer isso. E justamente eu vou falar hoje alguma coisa nesse sentido, para que o Senhor nos abençoe. Nós vamos tomar a ceia. Depois eu quero fazer uma oração, dando oportunidade para aqueles que desejam que Jesus realmente se torne Senhor da sua vida, aí você possa participar da ceia. Porque a ceia, queridos, ela é liberada para os filhos. E os filhos são aqueles que estão debaixo do comando do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então eu quero que o Dudu projete ali, ou se você quiser abrir, Mateus 5. Eu estou falando assim até com um cuidado a mais, por causa da minha situação, mas eu aguento, gente. Amém? Amém? A Denise falou que você não falou, eu falei, se der um piripaque dela, você nem assume. Ela falou, não, você vai. Ela tem muita fé nessa hora. Nessa hora ela tem fé que não acaba mais. Então, Mateus 5, o versículo 1, eu vou ler o versículo 1 e depois o 13 em diante, e eu já explico para vocês por quê. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como que se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Acho que falta uma parte desse trecho. Aproximaram os seus discípulos. Deixa eu ver aqui. O versículo 2 também, Dudu, desculpe, tem um pedacinho do 2. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Agora vamos para o 13. Assim, daí vem as bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças, mas ele vai ensinando.
Ele fala sobre o sal da terra. Daí ele vai no 13. Então ele diz assim, continuando, quando ele senta com os discípulos, ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal... Não, desculpa, não é o 13, Dudu. É o 14. Não vou falar sobre o sal hoje. Deixar o sal para o dia da aniversário. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Próximo. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, diga boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos vai refletir algo na vida de alguém. As nossas obras, é claro que nós não somos salvos por obras, a nossa salvação é pela graça estabelecida por Jesus na cruz, quando Ele morreu e entregou o seu corpo ali para nos livrar do pecado que dá para a morte eterna. Mas as nossas obras, elas aparecem porque quem é de Cristo ele carrega as características dele e passa a fazer boas obras. Jesus, como bom pastor, diga bom pastor, ele sempre tinha os seus olhos voltados para suprir as necessidades das multidões, aquelas que buscavam socorro nele. Ele sempre estava pronto para atender todos quantos o buscavam e suprir as suas necessidades. Porém, existia uma classe de pessoas que se aproximavam dele não por necessidades pessoais, mas eram atraídos pelo amor de Jesus, eram atraídos pelo seu estilo de vida, de uma vida de um coração voltado para os céus, voltado para a eternidade. A Bíblia diz que a essa classe, ele chamava de discípulos. Diga discípulos. Nós temos falado tanto nesses dias sobre discípulos. Eu não vou ministrar sobre discípulos, eu quero falar sobre as nossas atitudes que acabam refletindo lá fora. Então a esses ele chamava de discípulos, e a Bíblia diz que ele parava para eles. Pode colocar o versículo primeiro, o 1 e o 2. Eu quero ler novamente. Vendo Jesus as multidões, perceba que ele enxerga, ele nota as multidões, ele não fica alheio às necessidades das multidões. Então ele subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se dele quem? Os discípulos, aqueles que não estavam buscando ele por interesse. E ele passou a ensiná-los. Ele passou a ensinar. Ou seja, Jesus sentou e pediu para todos aqueles que o procuravam constantemente e passou a imprimir neles o seu caráter. Passou a imprimir neles a sua mansidão, o seu estilo de vida, o seu estilo de misericórdia, o seu estilo de compaixão. Então, ele foi transformando cada um deles. Por que eu citei aquilo que a Simone colocou no grupo? Porque quando nós começamos a andar com Jesus, a luz que tem dentro de nós, ela toma uma nova dimensão. E nós vamos recebendo essa transformação. Nós passamos a odiar o pecado. Nós passamos a nos compadecer com as pessoas que têm necessidade. Então há uma transformação. Nós damos prioridade para o reino de Deus. O culto ao Senhor é uma prioridade. Nada pode me tirar, ainda que eu esteja deveras pesteado como eu estou hoje. Não pode me tirar, porque é tão importante. Então essas coisas foram sendo, de certa maneira, impressas no coração desses que se aproximavam dele, porque tinham esse
desejo. Mesmo, queridos, porque as necessidades, elas são passageiras, elas são supridas, mas elas voltam novamente. Então, nós precisamos entender que quando nós passamos a receber o ensino como discípulos do Senhor, então Ele imprime nos nossos corações algo que não tem prazo de validade. As necessidades vencem, elas são supridas, mas elas vencem. Mas o que é impresso no nosso coração, o que gera transformação em nós, isso não tem prazo de validade, porque é um fator de transformação. Agora eu quero que eu coloque lá João 8,12, o que Jesus disse a respeito dele. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora, queridos, vejam o nível de transformação que o Senhor proporcionou para aqueles que se aproximaram dele. 5,13 agora, por gentileza. Coloca lá para nós. 5,13? Não, é de Mateus. Vós sois não, desculpa, eu estou mais perdido do que segue tiroteio. 5,14, eu estou no meio do eu que passei por essas informações. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Vós, agora deixa eu trazer você para esse contexto. Jesus, ele fala de si mesmo. O que ele diz de si mesmo? Ele diz: eu sou a luz do mundo. Amém, queridos? Aquele que anda comigo, aquele que me acessa, esse não anda nas trevas. Pelo contrário, a luz é estabelecida nele. Agora, esses que caminham com ele recebem um nível de transformação tão grande que ele passa a dizer, transfere para eles agora aquela luminosidade. Então ele passa a dizer: vós sois a luz do mundo. Diga para quem está ao seu lado: acorda, abençoado, você é a luz do mundo. Para esses discípulos, fora da multidão, a multidão, queridos, recebe um impacto. Mas para esses discípulos havia uma voltagem liberada dos céus sobre aqueles que se aproximavam dele, uma voltagem diferenciada, que proporcionava neles essa iluminação tão tremenda, a ponto de Jesus afirmar que por onde eles estivessem, eles proporcionariam um clarão. Diga um clarão. Mas um clarão do quê? Um clarão de verdade. Enxerga a pessoa, aquela luminosidade, aquela resplandecência. Tem a ver com um homem e uma mulher que anda na verdade. Tem a ver com um jovem e um adolescente que não negocia a sua vida pelas banalidades aí fora. Mas tem uma verdade, um clarão de compaixão, um clarão de constrangimento. Quem se depara com a luz, as trevas se constrangem. Quem está próximo de alguém que tem a luminosidade de Cristo, ele fica constrangido. E nisso também se libera oportunidades para a salvação. Então são clarões que o Senhor permite para aqueles que se aproximam dele, aqueles que o buscam. Agora, nos cabe uma pergunta dentro desse aspecto: por que o nível de claridade da maioria dos crentes de hoje está tão fraco, está tão opaco, está tão pálido?
quase que as pessoas não conseguem distinguir, queridos, se a pessoa é crente ou não, no meio da multidão. Não consegue distinguir se é um cristão ou não. Por que será que essa luminosidade está tão fraca? Sabe, amados, para esses, porque acessam muito pouco a fonte, se aproximam muito pouco da fonte. Eu não estou falando da fonte de unção e vida. Estou falando da fonte chamada Jesus Cristo, aquela que tira o homem da insignificância e faz ele resplandecer para a glória de Deus. Tem muitos que se dizem crentes, que estão aí trabalhando, que não tem comprometimento com nada, não se envolve com nada, e é uma luz apagada. É uma lâmpada colocada sobre o alqueire. Daqui a pouco eu vou passar uma imagem sobre isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é que se um só discípulo ele recebe uma voltagem dos céus, um só discípulo recebe uma voltagem dos céus e ilumina muitos. Dá para nós imaginar 100 discípulos? Quanta iluminação se tem? 1000 discípulos, 10.000 discípulos, 100.000 discípulos, a cidade de Pato Branco, como discípulos do Senhor Jesus, toda iluminada. Queridos, nós nos depararíamos com uma gigantesca hidrelétrica, ou com uma cidade colocada sobre o alto, onde ninguém pode dizer que não enxerga. Você sabe quando nós estamos viajando à noite, e aí você nota, principalmente vindo de Guarapuava para cá, antes da Ponta do Iguaçu, você enxerga palmas, como se estivesse bem próxima, porque ela fica num alto. Então assim, são milhares de cristãos cheios da resplandecência do Senhor. Não tem como o mundo não enxergar. O mundo só será transformado quando nós nos permitirmos que a luz que está em nós resplandeça para a glória de Deus Pai. E muitos serão notados onde trabalhamos, na academia. Aliás, até eu quero falar um fato, eu vou falar agora, porque os íntimos, ou os verdadeiros discípulos, pode falar comigo, diga verdadeiros discípulos de Jesus, pelo brilho que cada um deles carregam, eles são conhecidos de longe. Agora, quanto mais quando as pessoas se aproximam delas. Eu estava na academia esses dias e conversando com uma pessoa nova que está indo lá na academia, um senhor novo, sim, mais novo que eu, quase 10 anos mais novo que eu, aposentado já, por causa das atividades dele, diferenciado. E aí ele falou para mim, não sabia nem o nome dele, de tão pouco tempo que estava indo lá. Aí ele falou para mim assim, por que você não vai pedalar conosco? Porque nós vamos pedalar nos sábados. Eu falei, só se tiver uma bicicleta motorizada. Ele falou, capaz, você faz todos os pesos aqui e tal, né? E eu falei, não, mas eu tenho as atividades no sábado e no domingo, eu fico me guardando para as atividades que eu tenho no domingo. Ele falou, bem que eu vi que você era um senhor de igreja. Por que, queridos? Porque o meu comportamento me denuncia. E tem que denunciar de forma positiva e não de forma negativa. Aquilo que nós fazemos, as pessoas têm que perceber que nós queremos demonstrar algo que perdure para a glória do Senhor Jesus. Deixa eu pegar um personagem aqui, Pedro, por exemplo, era um dos discípulos bem achegado a Jesus, tanto que ele se achou tão íntimo que ele dava palpites, dizendo, Jesus, não, Jesus, você está aqui para Cristo, que é isso, fica com a gente, né? O Senhor tem nos ensinado tanto, fez uns milagrinhos aqui, outros acolá, né? Comemos pão quando precisamos, junto com a multidão, multiplica seus peixes.
E esse Pedro, mesmo ele tendo negado Jesus antes do cantar do galo, muitos diziam sobre ele isso aqui, queridos, depois que o galo cantou, antes do cantar do galo, uma das criadas estavam observando e diziam: esse é um dos que andavam com ele, andavam com Jesus. Aí em outra ocasião disse: esse é um deles, falando sobre Pedro. E continuou dizendo: certamente é um deles. E ele negava em todo o tempo. Agora, por quê? Por que isso? Porque, queridos, a beleza do brilho, da resplandecência, da santidade de Cristo estava impregnada em Pedro. Então não adiantava ele negar-se e espernear. O fato de ele ter caminhado com Jesus proporcionou no seu comportamento, na sua face, proporcionou um brilho diferenciado. Qual está entendendo isso? Eu quero abrir aqui um espaço para dizer que com quem nós andamos, nós nos tornamos parecidos. Se andar por demais com Jesus, aliás, a Rose comentou aqui sobre o que eu comentei com ela, que tenho ouvido tanto da Valnice, que até eu corto o cabelo dela para fazer igual a Valnice. Nós nos tornamos parecidos com quem andamos. E aí Pedro não teve como negar que Jesus estava nele. Como que o seu esposo vai ser transformado? Como a sua esposa vai ser transformada? Como os seus filhos serão transformados? Como você vai ser transformado? Como você vai ser transformado? Andando com Jesus. Porque quando chegar alguma dificuldade, alguma situação, alguém vai encostar em você, como a Lia se aproximou de mim ali enquanto eu estava ajoelhado, adorando, e trouxe aquela palavra. Alguém vai se aproximar de você e vai dizer: ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você está fora dos caminhos do Senhor. A tua atitude não está boa. Então volta para Ele. Ele te ama e Ele te conhece. Por quê? Porque um dia você foi marcado. Um dia o Senhor andou com você e imprimiu no teu coração a sua santidade, a luz dos céus. Ele permitiu que entrasse em você. Você é uma nova criatura. Quantas são novas criaturas aqui? Por que você tem vindo nesse lugar? Porque você tem uma voltagem, uma certa voltagem dos céus. Agora, queridos, o desafio nesses dias é que essa luminosidade cresça a ponto de nós abençoarmos a muitos, a ponto de as pessoas se conhecerem e te identificarem como um cristão, como alguém de igreja, como alguém que é diferente dos demais, que não compactua com as coisas que os outros fazem. Eu quero que ele coloque lá para mim Atos 11, 25 e 26. Eu quero falar um pouco sobre o que gera transformação em nós, sobre a nossa decisão. Atos 11, 25. Tá. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E o 26, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Diga: ensinaram. Numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, diga discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Não existia essa palavra cristã. Essa palavra cristão, ela vem do Cristo, do enviado, do Messias. Então eles foram reconhecidos pelo comportamento que eles tinham, como eles se dedicavam ao ensino, como eles se comportavam como discípulos de Cristo. Então eles foram reconhecidos como cristãos. Por isso eu gostaria de trazer também esse alerta para nós, que nesse quesito nós vemos que ser cristão não tem apenas a ver com decidir pelo cristianismo.
mas tem muito mais a ver com nós nos aproximarmos, ou ansiarmos, ou desejarmos andar e ser parecido com Cristo em todos os aspectos. Como que eu vou ser parecido com Cristo em todos os aspectos? Conhecendo Ele, andando com Ele, sabendo como Ele agia. Como, seguidamente, Jesus disse que ele subia para um monte para orar. Ele passava as vigílias da noite orando. São coisas que nós somos desafiados. Ontem vocês estiveram aqui, né, Anaí, fazendo uma vigília. A Anaí vira e mexe, pega 2, 3 aí, vem para cá e para buscar o Senhor. Então são aspectos que vão sendo trazidos para nós, liberados para nós sermos o quê? Parecidos com Cristo. Esse é o cristão. Em outras palavras, o que é um cristão? É um pequeno Cristo. É alguém que está caminhando na mesma vibe de Jesus. E aí ele vai sendo transformado dia após dia. E ele vai tendo essas mudanças. Então, uma outra questão é a luz que nós temos visto nesses dias. Ela não tem sido resplandecente nesse mundo como deveria, porque muitos têm as suas lâmpadas escondidas. Você pode, com muita delicadeza, dizer para quem está ao seu lado: ei, libere a sua lâmpada. Libere a sua lâmpada. Nós precisamos liberar as nossas lâmpadas. Sabe por quê, queridos? Dá para eu e você, ou nós, imaginarmos alguém perto de nós, perdidos na escuridão, ou alguém perdido na escuridão, não vamos nem falar sobre nós, e um crente próximo com uma lanterna escondida, e o camarada diz como que se fora um cego. Amados, quem está nesse mundo ainda não recebeu a resplandecência de Cristo, ou está na religiosidade, que ainda é idólatra, que não recebeu essa resplandecência do Senhor, é um cego, a Bíblia diz. É cego para a eternidade, tem as vistas abertas para esse mundo, mas é cego para a eternidade. Então nós que temos essa luminosidade, nós que temos essa candeia, essa lâmpada, nós não devemos mantê-la escondida debaixo do alqueire. Agora eu quero trazer uma explicação, daí dizer no início, bem quando for falar de alqueire, traz essa explicação, porque não tem a ver com alqueires de terra. Projeta lá para nós aquela imagem, eu quero demonstrar o que era um alqueire. As mulas, né, andavam com aqueles cestos, também eram chamados de alqueires, ou cesto, tinha outro nome, balaio, isso. Não coloque a candeia debaixo do alqueire. Vocês estão vendo que tem um cesto logo acima? Então, esse alqueire era um cesto de medir semente. Quantos alqueires tinha? Então, era um medidor de sementes. Então, o que a Bíblia diz? Usava esse termo antigo. Não se acende aquela lamparina, não se acende a candeia para colocar ou para tapar. Então, com isso eu quero dizer, por que a luz não resplandece na vida dos crentes desta estação? Porque muitos têm guardado sobre a sua candeia. Agora, a falta do oxigênio dos céus pode proporcionar o apagar da candeia. Porque como você apaga uma vela tapando ela, não é verdade? Então, queridos, não deixe a tua lâmpada ser tapada nesses dias. Faça ela iluminar mais, resplandecer mais. Faça com que as pessoas que estão próximas de você percebam as mudanças de vida que estão acontecendo em você, como as coisas estão acontecendo na sua casa, como as coisas estão acontecendo nos seus negócios, assim por diante.
Por isso, amados, eu estou encerrando com isso. Eu quero falar sobre a ceia. Só quando nós nos permitimos que a luz de Cristo ela resplandeça em nós, aí é que as pessoas poderão enxergar de longe as nossas obras, reconhecer que nós somos e glorificar a Deus. As pessoas, quando conversam conosco, aliás, deixa eu falar um fato bem recente. Nós paramos a farmácia aqui, e aí, quando eu estava no carro, eu saí, alguém veio me abordar, eu estava entrando no carro, alguém veio me abordar. Sabe quando se leva um impacto assim, tipo, sabe que eu ia pedir dinheiro, eu ia fazer o quê? E aí o cara veio aqui, meu amigo, a priori assim eu não conheci, meu amigo, deixa eu te dar um abraço. Aí dei um abraço nele, lembrei o nome dele, nesse aspecto eu tenho uma boa memória, e aí ele disse assim: eu nunca vou esquecer o dia que você foi no hospital orar por mim quando eu estava muito mal. Queridos, isso faz o quê? Eu vou lhes dizer, deve fazer pelo menos uns 20 anos atrás. E nós damos um abraço assim bem fraterno. Aí eu falei para ele, coincidentemente eu estou indo agora para a igreja. A igreja fica em frente à Vidraçaria São Cristóvão. Daí ele disse: você vai ver, você vai se surpreender, um dia você vai me ver lá. Eu falei para ele: é bem facinho, você faz a rotatória no ponto, entra pela marginal, sai dessa rua, deixa de ser marginal e vem para a casa de Deus. Eu acho bem oportuno essa palavra. Glória a Deus. Quero que você acompanhe então agora. Você pode projetar lá para mim, Dudu. Nós vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, nós temos tempo, sobre a ceia e vamos orar também sobre isso. Eu nem vou usar a Bíblia, eu quero que ele projete lá para mim, ele vai achar uma hora e encontra, né, Dudu? Ali. Paulo dizendo: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode parar um pouquinho, Dudu. O que Jesus fez? Nós temos os pãezinhos nos copos, não sei se estão nos copos, estão nas bandejas agora, estão nas bandejas, né? Mas na época eles sentavam com os discípulos, então ele pegava aqueles pães ázimos e quebrava, partia o pão e entregava para cada um deles, iam partindo. Então ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que comer do pão, façam isso em memória de mim. Versículo seguinte: por semelhante modo, depois de ter anunciado, então depois que ele comeu o pão, os discípulos juntos, ele tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. Diga: nova aliança. No meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em outras palavras, Jesus dizendo: eu estou fazendo um pacto com vocês. Eu estou fazendo uma aliança com vocês. Queridos, quando nós fazemos um pacto, uma aliança, é algo que nós estamos dando uma conotação de inquebrável. Uma conotação de que não se rompe. Porque todas as vezes comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Até aí, né? Ok. O
apóstolo Paulo fazendo uma alerta para a igreja de Corinto. E aqui eu quero fechar combinando com uma lâmpada. Nós devemos nos examinar a que voltagem nós estamos nos submetendo nesses dias. Se a nossa voltagem está muito opaca, está muito frágil, não ilumina a casa. Você imagina aquela lâmpada de 40 watts, né, aquelas antigas amarelinhas, que você colocava numa sala e não iluminava quase nada. Então esse homem, ele deve examinar-se a si mesmo. A Bíblia diz: depois coma e beba do cálice, porque os que fazem isso sem examinar. Daí eu me pedi esses dias: pastor, e daí você serve a ceia para as crianças? Querido, se tem alguém que não precisa se examinar, são as crianças. Se tem alguém que não tem esse caminho de dificuldades envolta no pecado, adultos, não são as crianças. É nós que precisamos nos examinar. Aí ele diz: pelo fato da falta de não se examinar e não tomarem o cuidado, há muitos que dormem, e alguns estão mortos. O que é mortos e que dormem? O alqueire já está estabelecido sobre a lâmpada. A lâmpada, isso, os olhos, a lâmpada já se apagou. E a pessoa, como o Fabinho falou, está com os olhos já voltados para o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O maligno é o capeta, o cramunhão. E quando eu me deleito com as coisas do mundo, permito que a minha luz se apague, então eu passo a não ter mais prazer nas coisas de Deus. E aí acabo tendo prazer nas coisas do mundo. E as prioridades que eu teria que ter em relação ao reino de Deus, eu já não as tenho mais, porque não tem luz suficiente para mim. Vocês lembram da passagem das 10 virgens? Quando o noivo chegou, as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias, quando o noivo chegou, a lâmpada das 5 imprudentes já tinha se apagado. Não precisou nem o alqueire. Aliás, o alqueire já foi a própria distração. E aí, o que são alqueires para nós nesses dias? São as distrações do mundo. Eu glorifico a Deus por essa igreja, porque nós temos visto que a grande maioria, ou é constituída a grande maioria comprometida com o reino de Deus. A grande maioria comprometida com essa obra. A grande maioria que entende, que está dando de si como lâmpada, que quer receber uma voltagem melhor a cada dia na presença de Jesus. E eu quero orar para que você seja essa pessoa que se coloca à disposição do Senhor como uma lâmpada, dizendo: Senhor, eu preciso do teu óleo, e eu preciso do teu fogo sobre esse óleo, para que eu possa ser conhecido aí fora. Queridos, nós estamos sendo desafiados nesses dias para termos muitos discípulos. Então eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado para a glória de Deus Pai. Não é para que a igreja encha, não é para que a igreja cresça, é para a glória de Deus Pai. Porque quando a glória de Deus Pai se estabelece, as igrejas todas enchem na cidade, e os bares fecham, as bodegas fecham, os inferninhos fecham, mas a glória do Senhor se estabelece. Eu quero fazer uma oração também para quem está nos visitando. Se ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, possa fazer isso e poder participar da ceia, comer com esse entendimento que o pão é repartido com os filhos, o cálice é repartido com os filhos. Amém, queridos? Quero convidar a igreja para que fique em pé. Nós vamos fazer essa oração. Para uns, quem sabe, seja uma oração de renovo,
de fazer uma aliança, um novo compromisso com o Senhor, ao passo de dizer: Senhor, eu preciso ter atitudes novas, eu preciso ter iniciativas novas, eu preciso me comprometer, como eu coloquei naquele pôster. Faça um propósito de ler diariamente a Bíblia, faça um propósito de orar ao Senhor diariamente, e isso vai trazer luz em nós, isso vai nos tirar do anonimato. Mas onde nós formos, as pessoas vão conhecer: ei, você é um cristão, você é da tal igreja, eu já te vi lá. Ou as suas atitudes têm mudado isso. Amém, queridos? Eu quero orar primeiro para aqueles que, quem sabe, não tenham recebido Jesus, né? Mas eu quero pedir para que todos colaborem comigo, orando juntos. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço a necessidade que tenho do brilho da tua glória sobre a minha vida, para que agora, meu Pai, resplandeça por onde eu andar. Eu abro meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não olha para os meus pecados, mas tem um olhar de misericórdia sobre a minha vida. Por isso, perdoa os meus pecados e me dá a vida eterna. Obrigado, Jesus. Amém. Talvez alguém fez essa oração pela primeira vez hoje. Levanta sua mão. 3, tem mais? Já o Nadir também? Venham aqui à frente que eu orar para vocês, por gentileza. É tão especial. Deixa eu dizer para vocês assim algo especial. A Bíblia diz que há uma festa nos céus quando há uma entrega. A Bíblia fala quando há arrependimento do pecado, nos entregamos para Jesus. Vocês vão perceber que há uma festa aqui na terra, aqui nessa igreja. A igreja se alegra. Agora, se a igreja se alegra e há uma festa nos céus, que festa tremenda é essa nos céus? Pai, eu quero te louvar pela vida de cada um desses amados. Quero te clamar no nome de Jesus que eles sintam o Senhor imprimindo no coração deles a tua doce presença, Senhor, de uma maneira muito especial, que eles recebam uma transformação nova a partir de hoje, que eles se achem integrados no reino dos céus. Amado Deus, que eles sejam os primeiros a serem convidados para receber do pão, para receber do cálice. Espírito Santo de Deus, eu te rogo para que o Senhor, estando em cada um desses amados, Pai, dessas amadas, o Senhor manifeste sobre eles, Pai, a tua verdade. O Senhor manifeste sobre eles, Pai, o teu amor e a tua compaixão. Que eles sintam-se envolvidos nesse amor, meu Deus. Pai, que eles sintam acolhidos na família do reino dos céus. Nós somos gratos, Pai, Deus, por eles estarem aqui, Pai, na convicção de que não estão negando a vida eterna, mas estão adentrando a vida eterna. Obrigado, Jesus, pelo cuidado de trazê-los nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Quero que vocês olhem para a igreja de um aplauso, Senhor, pela vida deles. Essa é a festa. Essa é a festa. Venha abraçar a vida deles. Venha abraçar a vida deles.
Se já acontece uma festa assim, imagine a festa que acontece aqui nos céus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Nós vamos orar agora pelos elementos da ceia. Aleluia. Queridos, nós vamos orar agora pelos elementos da ceia. E você vai receber isso, irmão. Você vai receber com os elementos da ceia uma lembrancinha aqui do nome adolescentes carinhosamente preparado. Pai, muito obrigado pela grande obra estabelecida na cruz. Obrigado pelo teu corpo que foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, para que pudéssemos nos alimentar de ti. Obrigado, Pai, pelo teu sangue vertido naquela cruz que fala, Pai, da vida que precisávamos. Fala, Pai, da resplandecência que precisávamos. Queremos, Pai, te louvar, Pai, pelo pão. Queremos te louvar, Pai, pelo suco. Queremos te louvar, Pai, por esses elementos que representam a tua doce presença em nós. Saia desse lugar, vem aqui junto a essas jovens e adolescentes. Meu Jesus, que acabei chamando de Jandir antes, Nadir, me perdoe, pelo Nadir, tem células onde você pode crescer e aprender, e terão pessoas para discipulá-los, para fazer de você um discípulo de Cristo, para que a luz do Senhor resplandeça mais e mais sobre a sua vida.
Vamos subir no palco.